Olá, pessoal. Eu sou a Vera Sábio, trabalho aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima já há muito tempo, né? Sou pessoa com deficiência, sou concursada e nós temos agora, dia 3, né? Hoje, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E por isso nós trouxemos uma convidada muito especial para falar com vocês. Inclusive, ela faz aniversário nesse dia. Né, Tainá? Tudo Sim, bem, Tainá? Tudo bem, obrigada pelo convite. A Tainá também é pessoa cega. E eu queria saber contigo, Tainá, que faz muito pouco tempo, né? Muitos estão olhando para esses olhos lindos aí, não estão vendo, diferentemente do meu, né? Eu vou até botar meu óculos de novo, porque eu digo que óculos é um acessório de cego. Né? E a Tainá, ela ficou pouco tempo e eu gostaria que ela contasse essa experiência, né? De como é ter perdido a visão depois já de adulta, né? Sim. Bom, agradeço novamente pelo convite. Eu perdi a visão com 22 anos. Eu tive uma trombose, como é que eu vou explicar? Uma trombose venosa cerebral, que é como se fosse uma obstrução, né, nas veias da cabeça, que geralmente esse problema ele leva a óbito. E como a circulação sanguínea fica comprometida dentro da cabeça, a parte do nervo óptico, normalmente, rapidamente ele vai morrendo, sabe? Porque não tem oxigênio. E foi o que aconteceu comigo, só que no meu caso, ao invés de ser imediato, eu ainda passei 5 dias enxergando um pouco embaçado e mais ou menos pelo 6º dia apagou tudo, assim, já não tinha mais nada. Foi, assim, de supetão, sabe? Ninguém esperava que fosse ser tão radical, né? Eu fiquei sem resquício de luz, de tudo, assim. Muita gente até me pergunta por conta da questão ainda da expressão visual que eu ainda tenho, mas porque eu enxerguei a maior parte da minha vida, né? Só tem 5 anos que eu perdi a visão. Então, às vezes as pessoas acham que eu ainda vejo alguma coisa, vulto, luz, alguma coisa, mas eu não tenho mais nenhuma percepção desse tipo. E assim, eu caí num universo paralelo, né? Eu nunca tinha lidado com pessoas com deficiência visual, eu não conhecia ninguém cego, já tinha visto na rua, assim, às vezes, mas muito raramente. Aqui em Boa Vista mesmo eu nunca tinha visto ninguém. Eu moro aqui desde 2008 e eu nunca tinha visto nenhuma pessoa assim na rua, sabe? Utilizando alguma bengala, alguma coisa assim. E era uma realidade assim que eu não conhecia, sabe? Foi bem difícil na época. De repente, né? Assim, não teve um aviso, uma questão assim, olha, vai acontecer, que às vezes tem algumas doenças que você, né? Que foi o seu caso, né, Vera? Então, no meu caso, eu, desde pequena, né? Minha mãe já percebeu, logo que eu comecei a andar, que ela viu que se ela jogasse o objeto de um lado, às vezes eu procurava do outro. Então, ela percebeu muito cedo. E eu tive, entre aspas, esse treinamento, né? Desde 4, 5 anos eu fiquei sabendo que eu poderia ficar cega, com uns 15, e realmente o médico foi muito preciso, né? Eu acabei ficando. Então eu entendo isso que você está falando, né? Bem complicado para você. Mas ao mesmo tempo, né? Como diz um ditado de um colega meu cego, né? Que o ser humano ele é bem parecido com as minhocas. A gente corta e continua vivo, corta e continua vivo. E o que aconteceu contigo foi que você estava terminando direito na época, né? Se formou, passou na OAB e depois veio essa surpresa inesperada, né? Tava com 4 meses que eu já estava com a ordem, né? Já tinha a carteira, tinha começado até alguns processos, poucos ainda, mas já tinha começado quando aconteceu a doença e foi muito abrupto, né? E aí eu não sabia como eu ia fazer dali em diante, né? E justamente por nunca ter tido esse contato. Então, eu sei que aqui no TJ tem a questão do praticando as diferenças, né? Eu acho que é muito importante esse contato da sociedade com a diferença, com a limitação da deficiência visual, porque eu acho que dentro das deficiências é uma das mais estigmatizadas, né? Assim, o que eu percebo hoje é que muitas pessoas, por nunca terem convivido na vida, elas não se aproximam porque não sabem como falar,
o que dizer, se a pessoa vai compreender. Confundem até com deficiência intelectual, né? Assim, de a pessoa ter algum tipo de atraso, né? Na verdade, eles acham que a gente tem que ter o pacote completo, né? Que se você é cego, você tem que ser feio, você tem que ter deficiência intelectual, né? Ter deficiência auditiva, às vezes gritam com a gente, né? Então, assim, nada, né, de forma nenhuma inferiorizando e também não elevando nenhuma deficiência. Todo mundo tem suas limitações, né? Como a desembargadora Tânia falou esses dias, né? A gente tem muita deficiência emocional, todo mundo. Mas eles têm, né, por hábito, a sociedade, por desconhecimento, de colocar. E assim, só te cortando aqui, mas aproveitando essa deixa, a gente fez aqui, né, a gente vai estar mostrando para vocês o Praticando as Diferenças lá no Centro de Saúde do Tribunal de Justiça, né, num treino que eu faço, multifuncional. E foi muito bacana, porque foi muito chocante essa experiência, né? A pessoa, para andar um pedacinho vendada e sendo guiada, ela colocava a mão na frente, né? Ela tinha muito medo. Então, realmente é um universo paralelo, mas um universo que existe. E muitas vezes as pessoas vivem como se não existisse, né? E isso começou a me incomodar, porque eu ainda estava viva, né? Com certeza. Assim, isso foi até uma coisa que foi você que me disse, lembra? Não sei se você se lembra, quando eu te conheci, foi a minha primeira experiência de conhecer uma pessoa com deficiência visual. E você falou pra mim que eu ainda estava viva, né? E que realmente isso não significava o fim, né, da vida, da minha continuidade, dos meus sonhos, dos meus projetos. E aí eu comecei a luta pela readaptação. Eu ainda estou me readaptando, porque perder na fase adulta tem muitas dificuldades, né? Devido à questão de você já estar acostumado, você já está formado, né? Tanto neurologicamente quanto como pessoa, né? Aquilo que você entende que você é, a sua personalidade, né? E aí você simplesmente ter que se desconstruir e se reconstruir. E uma parte interessante disso tudo, né, para as pessoas que nunca passaram por isso, é perceber que a empatia com alguém que tem alguma limitação, ela, para mim, na minha visão, claro, ela é uma aceitação de que você entende que você pode passar por aquilo também, né? Porque assim, a nossa vida, ela não é uma linha reta. Então, de repente você pode estar numa cadeira de rodas, de repente pode ser você usando uma bengala, de repente pode ser você precisando das libras, né, para se comunicar. E ter essa percepção faz a gente incluir para que a nossa sociedade avance, porque qualquer um de nós pode estar naquele lugar. Com certeza, entendeu? né? Não é tipo assim, eu não preciso desse serviço, então tanto faz, ter ou não ter. Tu tá entendendo que é o que eu percebo hoje em dia. Ainda tá muito assim, né? Só que saibam, né? Eu sempre falo isso no Praticando as Diferenças, também lá pela ouvidoria, né? Que a gente faz um trabalho nas escolas, né? De conscientização, ou mesmo pela CEPAI, né? Com a desembargadora Tânia. A gente sempre fala isso. Estatisticamente, 90% das deficiências são adquiridas no decorrer da vida. Ou seja, não é porque a pessoa não nasceu com deficiência que ela não corre o risco de ter. E esse pensamento ele é tão importante porque ele cria empatia, né? Ele faz você olhar para o outro naquele sentimento, né? E se fosse alguém da minha família? E se fosse eu mesmo? Ou se vier a ser, né? Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria que as pessoas me vissem, né? Me tratassem, me respeitassem. Então, eu acho que a nossa sociedade ainda está caminhando a passos muito lentos nesse sentido, mas já existe, né, um movimento, até mesmo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, então você vê que é um movimento muito novo, né? Até então,
a nossa legislação ela era bem antiquada, né? Mas, na questão do trato com a pessoa com deficiência. Então, assim, a gente vê que é recente. O Tratado de Marrakech também, aproveitando que nós estamos falando, né, do TJ. Então, mas isso que eu ia falar, entrando nesse tema, né? Você continuou a exercer a advocacia. Isso. Né? E, gente, eu mesmo já entrei com alguns processos, né? Tendo a Tainá como minha advogada, e posso garantir para vocês que ela é muito boa, né? Se ela não tem muito cliente, maioria da culpa é da sociedade, que tem esse preconceito de achar que a pessoa com deficiência às vezes não pode exercer bem sua profissão, né? E a Tainá é o exemplo vivo disso, de uma reabilitação, de uma reabilitação muito rápida. Imagina, em 5 anos, né, que ela ficou cega, né, tanto que ela ainda tem esse olhar muito fixado, porque ela ainda tem o nervo, né, que movimenta o olho na ativa, embora ela não enxergue, né? Então, ó, só 5 anos ela já passou no concurso. Esperem que ela ainda vai ser, né, uma procuradora, uma defensora aqui do nosso estado, porque ela é concurseira, né? E a bicha estuda mesmo. Então, assim, ela já passou no concurso, né? Ela já trabalhou. Onde é que você trabalha agora? Eu estou na CEPLAN, né, na Secretaria de Planejamento e Orçamento do Estado. Também está sendo acho que está com 7 meses, né, desde a posse. E não está sendo fácil. Também não vamos jogar flores. Está sendo muito desafiador, porque antes, né, eu trabalhava enxergando. Então agora eu estou tendo que pensar em recursos, pensar na acessibilidade na minha vida, porque, na verdade, Vera, é difícil a gente aceitar, mas a acessibilidade não existe. É verdade, muito Entendeu? pouco ainda, né? Assim, mesmo ela a tecnológica ela não existe assim. Os locais não estão preparados para receber, as pessoas não sabem lidar, as tecnologias ainda não suprem 100%, né? Então, assim, a gente, agora, claro, muito melhor, o que a gente tem hoje é muito melhor do que o que se tinha 6, 10 anos atrás, quando você perdeu. Então, assim, realmente, a gente percebe um movimento de avanço, e vídeos como esse, iniciativas como o Praticando a Diferença, vão trazendo para a nossa sociedade esse frescor, essa conscientização de que nós precisamos falar sobre isso. E esse tem sido um movimento dentro da CEPLAN, assim, a chefia, né, o secretário, as pessoas, né, da parte pessoal, a minha chefia, eles são muito preocupados com essa minha adaptação, sabe? Mas não é fácil mesmo havendo esse cuidado, porque, por exemplo, um gráfico, né, uma tabela é muito difícil. Então, assim, a gente precisa, a gente ainda está na fase de criando ferramentas, criando recursos. E essa fase não é fácil para ninguém, nem para quem tem a deficiência, nem para quem não tem, né, que está ali lidando. Porque a gente não é ensinado, a gente não é treinado para fazer isso na vida, né? Então, eu acho que, como tudo, toda adaptação, toda perda, toda situação difícil que a gente passa pelo período do luto, né? A gente até já conversou bastante sobre isso. E passa o período da luta, né? Foi até uma coisa que você mesmo falou pra mim. Do luto para a luta, né? Se você não entrar no estágio de aceitar, né? Que, bom, agora eu vou ter que continuar a vida, mesmo sem enxergar, você não vai dar um passo, né? Só corrigindo uma coisa, ela falou 6 anos, eu já tenho bem uns 30 de cega, né? Então, 6 anos atrás, eu tô falando, já era muito ruim. A tecnologia 30 anos não existia nada, né? Nossa, então, assim, pra ela, como a gente estava conversando aqui no começo, até com a nossa amiga que vai fazer audiodescrição, né? A Lohane, que é uma pessoa muito sensível nesse sentido, a partir também dessa convivência com a gente, né? Eu sempre digo a mesma frase, a aproximação, ela traz uma nova visão. Mas antes de ser cega, antes de ser pessoa com deficiência, todos somos seres humanos. E cada ser humano é único e diferente, né?
Para mim, por exemplo, a tecnologia pode ser um pouco melhor do que para Tainá, porque eu não tive uma tecnologia vendo, né? Eu não enxerguei um computador e vi todas as possibilidades que ele podia fazer. Então, aquilo que me ofereceram, eu já fiquei feliz. Olha, agora eu consigo digitar, antes eu não conseguia, né? Ou eu datilografava e não conseguia ler aquilo que eu tinha feito, ou não conseguia corrigir, né? Agora eu já consigo. Agora, a época eu datilografei muito quando eu perdi a visão, sem enxergar nada, né? Não dava nem pra saber Não dava pra saber o que estava escrito, né? Só dava pra... Agora, a Tainá, como ela já viu os gráficos e tudo, e já usou Excel, essas ferramentas todas que eu desconheço, para ela ainda é mais complicado ainda, porque agora ela quer aquela adaptação. Isso, como é mais se sofrido, fosse, eu acho. como se fosse quando ela via, né? Então acaba sendo um pouco mais distante. Agora, assim, o que eu digo, acima de qualquer acessibilidade, o que precisa mesmo, que é o ponto principal, né, desse vídeo, né, dessa abertura do Tribunal de Justiça, é para essa inclusão. Porque se você, por exemplo, né, até citando um exemplo, se você sabe que aquela vaga ali é para pessoa com mobilidade reduzida, não é nem para pessoa com deficiência, às vezes ela é para pessoa com mobilidade reduzida, porque um cadeirante ele precisa estar mais próximo. Aí vem uma outra pessoa que não tem deficiência nenhuma e bota o carrão dela lá, faltou acessibilidade? Não, a vaga estava ali. Faltou sensibilidade dele, né? Faltou essa visão de empatia. São as barreiras atitudinais, as barreiras atitudinais que são difíceis demais. Se a gente mudar uma ou duas pessoas, a gente já fica muito feliz, né? Mas é mais ou menos isso. Quer falar mais alguma coisa, Tainá? Eu quero agradecer, né, a oportunidade, agradecer a amizade, né, da gente, agradecer os conselhos e também deixar um pedido, né, uma reflexão para as pessoas que vão assistir esse vídeo, de que a gente possa construir um mundo melhor, né? Eu acho que o nosso país, ele é um país muito caloroso, nós temos uma cultura que abraça, mas as pessoas com deficiência, elas ficaram no limbo, né, disso tudo, assim. Até por uma questão cultural e histórica, né, quando a gente estuda a parte histórica, a gente percebe que no nosso país, há umas décadas atrás, existiam as casas de misericórdia, que eram locais onde as famílias levavam as pessoas com deficiência da sua casa para ficarem recolhidos nesses lugares. Por quê? Porque era feio, né? Era considerado diferente, mas no sentido pejorativo. E essa cultura, quando a gente não percebe, mas ela continua lá, de forma silenciosa. E quando a gente aparece, né, pessoas como a Vera, pessoas como eu, dizendo, não, nós temos deficiência sim, mas nós queremos viver, nós queremos trabalhar, nós queremos o nosso espaço, nós temos sonhos, né? Eu quero assumir o maternar, que a Vera é um exemplo, né, disso. Então, assim, quando nós vemos essa realidade, as outras pessoas também podem parar e dizer assim, a pessoa com deficiência não precisa estar escondida. Ela pode estar onde ela quiser e, lógico, tiver condições de se exercer, porque também seria a mesma coisa de eu querer fazer concurso para ser delegada, né? Para portar arma não teria condições nenhuma. Uma vez me perguntaram, por que você não vai fazer o concurso da Polícia Civil? Eu falei, menina, você já imaginou eu portando uma arma, falando pro sujeito, olha, coopera comigo no interrogatório, porque eu sou cega e se eu pistolar esse negócio aqui, a gente não sabe onde é que vai parar. Não tem lógica, né? Todo mundo tem um limite, né? É que nem comigo. Às vezes você fala e depois a pessoa fala assim, você dirige? Eu dirijo o fogão lá de casa, meu marido, né, meus filhos. Então, assim, ter essa noção, né? Que o olho só serve para enxergar. Mas isso não quer dizer que eu não pense, que eu não possa estudar, que eu não possa crescer. Sim.
né? E no preparo desse mundo para todos, quando a gente diz para todos, a inclusão ela é essa abrangência mesmo de todos, porque vai servir para você também, né? Na vida mais na terceira idade, como falam, né? Sim. Você vai ter uma visão mais fraca, você vai precisar de um corrimão, você vai precisar de uma rampa, vai precisar, né? Então isso pode servir para você, para o teu avô, né? Enfim. E uma coisa até que me motivou, me motivou não, me acalentou, né, diante da minha perda, uma coisa que uma vez eu li num livro que falava assim: mais dia, menos dia, todo mundo vai falhar. É verdade. Então, assim, hoje você anda, mas será que com 89 anos você ainda vai andar? Pois você ainda vai enxergar? Pois é. Né? Será que nesse meio tempo você não precisou de uma cadeira de rodas e você vai dizer, putz, esse obstáculo não era para estar aí. Uhum. Mas antes você não percebeu, não tinha essa sensibilidade. Então, quando a nossa sociedade fizer esse movimento, vai melhorar para todos, porque mais dia, menos dia, você vai perder. Nem que seja diante do falecimento, mas vai perder. Com certeza, né? E é isso, obrigada, e foi muito, muito bom estar aqui. Obrigada a você, Tainá. Vamos marcar outro papo. Tá bom.